Tempos atrás, anos e anos atrás, estava conversando com um amigo, um empresário, e perguntei para ele, escuta, se em alguma circunstância eu tiver que não depender e não trabalhar na igreja e tiver que arrumar um emprego, eu tenho alguma chance no mercado de trabalho? Não estou dizendo que eu acredito no que ele falou totalmente, mas ele disse o seguinte, claro que sim. No meu ambiente, uma pessoa como você vale muito. Eu falei, o que vale? Não tenho nenhum conhecimento técnico de nada. Ele falou, acho exagero, mas ele disse, qualquer trabalho se aprende em 120 dias. Agora, capacidade, dedicação e confiabilidade, isso é a coisa mais difícil de se achar. Dedicação, confiabilidade é ser justo. E habilidade, prudência. O que você está esperando? Está esperando que as pessoas te promovam? Tem essas qualidades. Mas existem alguns princípios específicos do trabalho que vale a pena considerar e que eu acho que Provérbios, ainda que esteja num ambiente totalmente, em termos tecnológicos, superado, nós vamos perceber algumas dicas que valem para nós hoje. E o primeiro princípio que eu chamo a sua atenção aqui é o princípio da automação. Veja, ele diz ali em Provérbios 14, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Para ele, o boi era a nova tecnologia. Vai fazer em horas o que se fazia em muito tempo. Dias atrás, estava ouvindo um fazendeiro contando. Aquilo que era um trabalho que demorava um mês, hoje, com drones faz numa tarde. A palavra hebraica para bois aqui é a palavra drone. Claro que não, gente, é só uma piada. Veja, não ter boi significa uma série de facilidades. Você ter o boi, você tem que alimentar. Você tem que dar água, tem que cuidar. Olha aí, quantos quilos uma vaca come por dia? 50 quilos. Dá trabalho ter um boi. Mas uma vez que você tem, você pode aumentar muito a sua produção. A força do boi é a abundância. Quando eu comecei a minha vida de estudar as línguas originais, grego e hebraico, tinha uma tarefinha que eu gastava umas 3 horas fazendo. Mas depois, com alguns recursos de tecnologia, de programa, em 5 minutos eu tenho a resposta que eu gastava em 3 horas. Mas tive que aprender, tive que investir. Invista naquilo que lhe aumenta a perspectiva. Qual é a tecnologia que você vai aprender que vai te colocar no cenário? Grosso modo, só como ilustração, no passado, você chegava numa igreja, sabe como é que você cantava? Tinha os inários. Você podia comprar um inário, estava lá um inário. O cara só dizia o número, você abria e lia. Mas aí inventaram o retroprojetor. Barbaridade, que tecnologia. Alguém escrevia numa transparência, colocava lá, uau!
E teve gente que se tornou a fera do retroprojetor. E parou no retroprojetor. Quando chegou o projetor multimídia ligado com o computador, o cara... não sei, eu quero trabalhar no retro. Não tem mais retro. Você não pode ficar olhando para trás, você tem que olhar para frente. Princípio específico, o princípio da competência. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto e não perante a plebe. Vê alguém que é capaz e conhece o assunto tremendamente. Ele não vai atender qualquer um. Ele é tão bom que o pessoal vai pagar mais caro para tê-lo. Quem pode mais, chora menos. E se de fato você se especializa e se torna conhecedor de um assunto e domina aquele assunto, a sua competência vai ser conhecida e você vai ser valorizado. Isso vale para um médico, vale para um professor, vale para qualquer um. Vale para um encanador, vale para um pedreiro. Um homem que se especializa no assunto, conhece bem o assunto, quem pode vai pagar para ter esse serviço? Agora, isso envolve estudar. Isso envolve estudar. Conhecer um assunto, praticar um assunto. Infelizmente eu esqueci o nome, mas após a Segunda Guerra Mundial, uma família veio, eles eram de origem tcheca, mudaram de lugares, passaram pela Alemanha e vieram para o Brasil. E naquele tempo pós-guerra, aquela moça tinha feito um curso de agronomia, mas com a escola destruída em todos os aspectos, o que ela aprendeu no Brasil foi quase nada. Mas quando ela chegou no Brasil, ela ficava batendo nas portas do que é hoje o órgão da agricultura do governo, que é qual? É a Embrapa. A empresa antes da Embrapa. E ela diz assim, eu quero trabalhar de graça. Queria aprender. E ela simplesmente foi uma das pessoas que mais lutou contra a tendência mundial, que entendia que adubo tudo do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo, e ela fez ver que no hemisfério sul o nitrogênio no solo era diferente das considerações que tinham no norte e que se podia ter alguma coisa mais barata aqui. Ela se sujeitou a trabalhar de graça para aprender, estudar, conhecer. Infelizmente, eu vejo poucos jovens aqui, mas eu estava em Panamá, esperando um voo de volta para o Brasil, e conheci um camarada que era um sócio, uma dessas empresas de auditoria internacionais, e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Como é que vocês, na sua empresa, estão lidando com a realidade de que os jovens não querem ter tempo para aprender e, se não forem promovidos, vão embora do emprego? E ele me disse o seguinte, esse ano, não lembro mais quantos anos atrás foi isso, foi o ano em que nós tivemos a maior desistência dos trainees. Para fazer alguém capaz, para estar no nível de sócio numa empresa, são necessários 14 anos e meio. Mas os jovens não querem. Não querem aprender. Terceiro princípio. Eu estou chamando aqui princípio da antecipação.
não é o Provérbios, mas é Daniel que diz, nos últimos dias a ciência se multiplicará. Gente, chegamos nesse tempo. Veja o que diz Provérbios 27. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Tem que empregar um esforço para saber qual é a condição do rebanho. Tem que dar uma atenção cuidadosa. A ideia é que é alguém aumentar e entender a condição da ovelha. Ele diz, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. O feno retirado, versículo 25, vão surgir novos brotos. Tem coisas que têm que ser feitas agora para aparecer amanhã. Se você não cuidar agora, amanhã não vai aparecer. Se deixar o feno lá, a terra não vai produzir ali. Ele está dizendo, retira o feno dali. Para que os brotos nasçam. Vai ter uma nova colheita. Certa ocasião, o Max Geringer foi uma entrevista de rádio, no programa dele, e alguém perguntou para ele assim, eu não lembro dos detalhes, mas vou falar da impressão que eu tive daquilo que eu ouvi. Eu tenho 40 anos, eu não falo inglês e estou desempregado. O que eu faço? E ele falou, senta e chora. Nós temos o privilégio nos nossos dias de viver num nível de multiplicação de tecnologia tão rápida que aquilo que você aprendeu hoje, amanhã já não vale mais. Então você já pode pegar a próxima e começar a dominar aquela outra. Se você não se antecipar e estudar alguma coisa que hoje ainda não tem valor, você está fora. Se antecipe. O que é que você pode aprender e conhecer? Qual é a tecnologia? Quais são as coisas que estão sendo lançadas? Eu gasto a maior parte do meu tempo estudando. De longe. E eu vou dizer para vocês. Lógico, vários de vocês estão com trabalhos que são realizações, mas tem jeito. Você tem que estudar. Talvez mais do que pastores, vocês médicos sabem o quanto que isso é necessário. Anos atrás, Paulo, você me deu um número, não sei se eu tenho o número certo na cabeça, mas a ideia é o seguinte, quando um aluno terminava o curso de medicina, aquilo que ele tinha aprendido ao longo do curso já tinha se tornado obsoleto. Sempre aprendendo. Não importa a área que você está, sempre aprendendo. E aprendendo daquilo que poderá dar uma ênfase, dar importância amanhã e não hoje.